Você já parou para pensar que às vezes o maior inimigo da sua vida amorosa é você mesmo? Não o seu rosto, não o seu corpo, não sua conta bancária, mas o seu descontrole, porque um homem pode ser forte, pode ser inteligente, pode até ser desejado, mas se ele perde o controle, ele perde tudo. É exatamente isso que você vai entender agora. E acredite, não é exagero. Um erro emocional, uma reação impulsiva, um momento de raiva, uma resposta que não precisava ser dada, uma mensagem que não precisava ser enviada. Foi isso que acabou com a vida de um homem e com a vida de uma mulher que nunca mais vai voltar para casa. O nome dela era Vitória, jovem, linda, com toda uma história pela frente. Mas tudo isso foi interrompido quando um homem, o único suspeito até agora, decidiu que precisava fazer algo, que precisava responder, que precisava agir, porque talvez ele sentiu que tinha perdido o poder sobre ela. E aqui vem o ponto mais assustador. Essa história não começa com violência. Ela começa com rejeição, com silêncio, com desprezo, com orgulho ferido, com a sensação de que ela não me quis, com a vontade de mostrar quem é que manda. E esse é o momento em que muitos homens se perdem, porque não foram ensinados a perder com dignidade, não foram ensinados a aceitar o fim, a se retirar com honra, a dominar o fogo por dentro e deixar a vida seguir. Então eles reagem, batendo, gritando, perseguindo, forçando, destruindo. E quando percebem o que fizeram, já é tarde demais. Mas esse vídeo não é sobre o suspeito, e não é sobre a vítima, é sobre você. É sobre o que você faz quando se sente rejeitado. É sobre o que passa dentro de você quando ela não responde, quando ela some, quando ela age com frieza, quando ela testa os seus limites emocionais só para ver se você é um homem de verdade ou só mais um garoto vestido de adulto. Porque existem dois caminhos e eles nascem exatamente no mesmo lugar, o momento da dor. Um homem perde o controle, o outro ganha o respeito. Um quebra tudo, o outro se cala, ergue o queixo e simplesmente vai embora, deixando nela um silêncio que grita mais alto do que qualquer explosão. Essa é a virada. É isso que quase ninguém te contou. É aqui que o jogo da sedução real começa. Você acha que ser homem é sobre provar algo para ela? Errado. É sobre não precisar provar nada. Porque um homem que se domina, domina o ambiente inteiro. E tem mais. O mesmo impulso que arruinou aquele homem pode ser o mesmo impulso que vai fazer você se tornar o homem mais desejado por ela. Tudo depende de uma escolha. Não é o impulso que define quem você é o que você faz com ele. O que faz um homem ser admirado não é o que ele sente, é o que ele controla, e hoje você vai aprender isso. Você vai entender por que o silêncio masculino pode ser mais sedutor do que qualquer frase ensaiada, por que o seu domínio interno faz ela pensar em você mesmo sem saber por quê. Ela pode até tentar resistir, fingir que não liga, agir com indiferença. Mas se você aprender a reagir como um homem de verdade, ela não vai esquecer você, ela vai te desejar. E tudo começa com o que você vai ouvir agora. Só que antes, deixa eu te dizer uma coisa. A parte mais importante ainda nem começou. O erro que a maioria dos homens comete é muito mais comum do que você imagina. E pode estar acontecendo com você nesse exato momento. Você quer saber como ela testa você sem dizer uma palavra? Quer entender o momento exato em que o descontrole começa a se formar dentro de você, mesmo quando você acha que está no controle? Então fica aqui, porque o que vem agora pode mudar tudo. Ela nunca vai te dizer isso com todas as palavras, mas toda mulher sente, toda mulher percebe, toda mulher reage, mesmo que em silêncio. Ela sabe quando um homem perdeu o controle. Não importa o quanto ele tente esconder, o olhar denuncia, o tom de voz entrega, a ansiedade do toque revela, a maneira como ele fala mais do que deveria, escreve mais do que precisava, prova que ele já perdeu. E sabe o que acontece quando uma mulher sente isso? Ela recua, porque o descontrole para ela é uma bandeira vermelha. É instintivo, é quase animal. A mulher sente medo, não respeito. Sente tensão, não desejo. Sente pena, não atração. O homem que se descontrola, mesmo que só emocionalmente, já perdeu o jogo, antes mesmo de perceber que estava jogando. E aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Ela testa você de propósito. Sim, ela provoca, ela desaparece, ela muda o tom,
Ela joga palavras atravessadas. Ela reage com gelo. Ela joga charme para outro homem na sua frente. Ela inventa que está confusa. Por quê? Porque é assim que ela descobre se você é mesmo o homem que ela intui ou só mais um personagem que desmorona ao primeiro sinal de desafio. Esses testes não são maldade, são filtros, são mecanismos naturais que a mente feminina usa para separar os que fingem dos que sustentam. E quando você reage, quando você mostra ciúmes, quando você tenta controlar, quando você cobra, quando você envia mensagem atrás de mensagem, tentando parecer calmo, mas exalando carência, ela sente, ela entende, ela marca no subconsciente. Ele não é o que eu imaginei. E a admiração evapora. Agora escuta isso, porque aqui entra o erro mais perigoso. Alguns homens não aceitam essa perda. Não suportam a ideia de que ela não os vê mais com os mesmos olhos. E é nesse momento que o orgulho ferido vira desespero. Primeiro ele tenta argumentar, depois começa a pressionar. E se não for firme por dentro, esse homem pode escorregar para um caminho que mistura controle, chantagem emocional e até violência. Você acha exagero? Então volta no caso que te contei. O homem que hoje está preso não começou violento. Começou como qualquer outro, com um interesse, com um desejo, com uma expectativa. Mas quando percebeu que não tinha mais o poder, perdeu a cabeça. E o que ele perdeu acima de tudo foi a chance de ser homem. Homem de verdade, homem que controla, homem que silencia, homem que sabe perder com classe, para vencer em outro campo. Porque o estoico não força, o estoico não insiste, o estoico não precisa. E é justamente isso que faz a mulher sentir a presença dele mesmo quando ele já foi embora. O homem de alto valor tem um magnetismo diferente. Ele não se explica, ele não compete, ele não se desespera por atenção, ele se afasta, ele observa. E se ela perceber o que perdeu, ela que venha até ele. Só que tem um ponto ainda mais delicado, porque alguns homens acham que sumir é suficiente. Mas não adianta sumir, se você ainda está se remoendo por dentro, se você ainda está emocionalmente preso, se o seu silêncio é só uma máscara para uma guerra interna. Isso não é silêncio masculino, é orgulho ferido tentando se proteger. E a mulher sente isso também. Por isso, o primeiro passo para recuperar sua presença masculina não é ignorar ela, é dominar você, dominar o que sente, dominar o que pensa, dominar o impulso de reagir. É isso que faz o silêncio funcionar. É isso que transforma o seu afastamento em desejo crescente, não em alívio para ela. Mas isso, você só vai entender de verdade se tiver coragem para ver o próximo passo. Porque se até aqui você achou que já aprendeu algo importante, o que vem agora vai fazer tudo virar. E se você não estiver preparado, vai ser difícil encarar. Sabe qual é a verdadeira arte da sedução? É quando ela se aproxima, sem saber por quê. Quando sente sua falta, mesmo sem ter te esquecido. Quando começa a lembrar dos detalhes, mesmo que você não esteja presente. Isso não vem de palavras, não vem de promessas, não vem de flores, elogios ou estratégias mirabolantes. Vem da sua energia, da sua ausência viva, do seu controle silencioso, da sua postura diante da perda. É o momento em que você cala e ela começa a pensar. Só que isso só funciona quando o seu silêncio é real, quando você não está tentando manipular, quando você não está se fingindo de frio, mas transbordando raiva por dentro, quando você realmente aceitou o fim e ainda assim permaneceu inteiro. É esse estado que transforma o homem comum em um homem magnético. E esse magnetismo não é sexual, é existencial. É algo que vem da sua base, da sua calma, do seu olhar parado, do jeito como você não tenta provar nada para ninguém. Porque o homem que mais seduz é o homem que não precisa mais seduzir. Ele não disputa, ele não corre atrás, ele não dramatiza, ele se posiciona e espera. E se ela não voltar? Ele não desaba, ele não entra em crise, ele simplesmente segue, com mais força, mais foco, mais fé. Mas se ela voltar, ela volta diferente, mais suave, mais aberta, mais verdadeira, porque sentiu que esse homem não é qualquer um, não é alguém que se arrasta, não é alguém que grita quando perde, é alguém que sabe o valor que tem, mesmo quando está sozinho. E você só chega nesse nível quando entende isso. Você não foi feito para ser aceito, você foi feito para ser respeitado,
Você não foi feito para correr atrás. Foi feito para construir um espaço tão forte dentro de si que quem quiser entrar vai ter que se provar. Você não foi feito para controlar o que ela sente. Você foi feito para dominar o que você sente. Porque quando ela sentir isso, ela vai parar de testar, vai parar de manipular, vai parar de fugir. E mesmo que ela não volte, você não perde. Porque o homem que domina o próprio impulso já venceu. A verdade é dura, mas é assim que um homem amadurece. Não é quando ele vence, é quando ele escolhe não se perder, mesmo quando tudo dentro dele grita para reagir. O caso que você ouviu aqui hoje é extremo, é trágico, é definitivo. Mas o que gerou aquilo é o mesmo sentimento que, em escala menor, tem destruído milhares de relações todos os dias. Homens tentando controlar o que não foi feito para ser controlado. Homens tentando conquistar à força o que deveria ser atraído pela presença. Homens tentando vencer mulheres em vez de vencer a si mesmos. E você? Onde entra nessa história? Você vai ser mais um que explode quando é rejeitado? Mais um que tenta forçar presença quando deveria se retirar com postura? Mais um que troca o respeito pelo impulso? Ou você vai ser o tipo raro, aquele que cala, observa, aceita, se impõe, sem dizer uma palavra, o tipo de homem que não precisa correr atrás, porque onde ele pisa, o espaço se molda, porque onde ele entra, o ar muda, porque onde ele não está, a ausência pesa mais do que a presença de outros. Esse é o verdadeiro poder masculino. Não o poder de ter todas, mas o poder de ser escolhido por aquela que vê e sente que você é diferente. Porque você sabe perder, sabe se afastar, sabe controlar, sabe esperar, sabe calar. E esse saber é o que ela nunca vai esquecer. Seja esse homem. Não pelo resultado, mas pela verdade. Porque o que se constrói com domínio nunca depende da reação do outro, só da sua decisão.